Olá, já faz um tempinho que a gente não fala. Na verdade, a gente não fala nunca, né? Quem fala sou eu e alguns, muito poucos alguns, ouvem. Mas isso não é o problema. Como eu já disse algumas vezes, a intenção desse canal aqui é externar algumas ideias, é falar sobre alguns pontos de vista. E se eles podem ajudar, podem atender alguém, maravilha. Se não, continua sendo uma maravilha também. Eu estava pensando em falar sobre a tristeza. Aí me veio uma inspiração para dizer, para perguntar para minha esposa do que ela gostaria que eu falasse. E ela me disse assim: fale sobre a renovação. E completou: você tinha dito que você queria falar sobre a tristeza, mas uma coisa tem muito a ver com a outra, e ela está totalmente correta. Porque vamos falar por partes. Primeiro, a tristeza é algo que acontece na vida de todo mundo. E eu diria a vocês que a tristeza, a gente pode dividir a tristeza de duas formas. A primeira tristeza é aquela tristeza que não provém de mim, ela provém de atos de outros, ou de fatos com outros também, e que de uma forma ou outra me atinge e fazem com que eu me sinta triste. A morte de um ente amado, de um ente querido, a partida dele, ou alguma coisa que tenha feito com que ele se sinta triste e eu, consequentemente, por querê-lo muito, também me sinta da mesma forma. Dessa tristeza nós não temos controle, porque nós somos humanos e nós estamos aqui nessa terra e fatalmente nós teremos esses contratempos, esses dissabores, essas coisas todas que irão acontecer conosco. Mas elas são passageiras, pelo menos para nós, né? Talvez para aqueles entes amados demore muito ou demore mais do que deveria, mas para nós, de um modo geral, nós entendemos o problema, nós nos manifestamos através dessa mesma tristeza, ou seja, compartilhamos da tristeza dele, claro que não no mesmo grau, mas depois a vida segue, e a vida segue porque a vida deve seguir sempre. E aí tem o segundo tipo de tristeza, que é a tristeza que provém de mim mesmo. E essa tristeza, ela é totalmente controlável. E eu posso controlá-la. Ah, posso. E por que eu posso controlá-la? Porque eu tenho que analisar o porquê dessa minha tristeza. Muitas vezes eu me sinto triste porque as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecessem. E muitas vezes, para não dizer sempre, eu esqueço de perguntar a mim mesmo se eu tenho feito alguma coisa realmente eficaz, contundente, para que essas mesmas coisas aconteçam. Em muitos casos, eu vou descobrir que a resposta é não. Eu faço muito pouco ou quase nada. Em outros casos, eu vejo e sinto que a tristeza, ela chega a mim por coisas que eu detecto na minha mesma personalidade, na minha mesma existência, na minha vida, das quais eu não gosto, me arrependo, não gosto da maneira como eu ajo ou como eu reajo a certas coisas, e eu não consigo, ou pelo menos acredito erroneamente, que eu não posso mudá-las, que eu não posso fazer absolutamente nada com elas. E isso está errado. Isso está errado, porque na verdade nós temos o poder de mudar tudo em nós, tudo. Porque o que nós temos que mudar é a nossa percepção daquilo que nós somos e daquilo que nos cerca. Quando nós mudamos essa percepção, nós conseguimos criar aí o que a minha esposa tinha dito, a tal renovação. E essa renovação, ela consiste em que eu possa enterrar alguma coisa que eu vejo que não funciona, que não me atende, que me desagrada, alguma coisa que eu vejo que ela não vai me levar a lugar algum,
e transformá-la em outra coisa. Mesmo que essa coisa ainda não exista, mas que eu possa criá-la. Porque eu tenho poder de criar as coisas. Principalmente, veja bem o que eu vou dizer, aquelas que dizem respeito a mim. Aí você pode abrir no parênteses assim e dizer, e eu posso criar alguma coisa naquilo que diz respeito ao outro? Sim, pode, desde que o outro permita, desde que o outro compartilhe dessa vontade também. Você pode ser um co-partícipe em ajudá-lo a que ele melhore, mas ele deverá entender que você está lá para isso, para ajudá-lo, e que você, talvez por saber um pouco mais, por entender um pouco mais, você poderá ser uma espécie de guru, de mentor, do que seja, para ajudá-lo nessa melhora. Mas ele tem que colaborar, ele tem que entender que você está lá, naquele momento, para ajudá-lo, para que ele consiga essa firme renovação dele. Porque da nossa, nós podemos. E quando a gente pensa em renovar, olha só que bonito. Re é um prefixo de amplificação. Eu acho tão bonito, principalmente nossos vizinhos aqui do Polo Sul, eles, quando querem falar que alguma coisa é muito bonita, eles falam, por exemplo, poderiam dizer muito linda, mas eles dizem assim, re linda, porque re é esse prefixo que dá essa redundância àquilo que está sendo dito. E a renovação nesse sentido também se aplica, porque eu estou fazendo uma inovação, e essa renovação é algo novo que vai ser criado a partir de algo que já existia, ou pelo menos me serviu de modelo para que eu possa mudar. Serviu de modelo? Sim. Por exemplo, se eu tenho uma mania errada de fazer as coisas, de ver as coisas, que essa mesma mania errada de vê-las, de transformá-las naquilo que não me agrada, que eu possa, ao invés de continuar nisso, eu possa mudar, eu possa alterar e possa transformar em algo que realmente vale a pena. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu crie essa renovação, que eu transforme isso em algo novo, em algo que realmente vale a pena ser usado, vale a pena ser propagado, vale a pena ser criado, e por que não dizer assim, dado, né, a quem quer que seja. Quando eu digo dado a quem quer que seja, porque venhamos e convenhamos, se você consegue olhar as coisas de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira em que você veja que você já se basta com aquilo que você sabe, que é um bom caminho que você está seguindo no sentido da sua autoajuda, no sentido de você saber entender que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você sofre muitas vezes, você tem o poder de mexer, de controlar e de amplificar para melhor ou diminuir o que é pior, sempre que você queira. Eu acho que o mais bacana, o mais válido, é que a gente possa também ensinar quem quer que seja a fazer isso. E aqueles entes queridos, aqueles entes amados que temos próximos, dos quais eles, de alguma maneira, podem ser abordados através de uma palavra, são os nossos primeiros experientes, porque eu posso chegar a eles e dizer assim, posso te ajudar? Ele pode dizer não, e ok, eu não vou ajudá-lo, só vou desejar que ele se saia bem, mas isso não vai adiantar nada. Não? Não. Por que não? Quando eu peço para alguém, para Deus ajudar alguém, Deus não ajuda? Não, Deus não ajuda. Sério. Por que Deus não ajuda? Porque se fosse assim, todo mundo que precisa de alguma coisa, um monte de gente pedindo para que ele consiga aquela coisa, aquilo aconteceria. E não funciona dessa maneira. As coisas funcionam de outra forma. Existe o mérito.
E o mérito, veja bem, ele acontece aqui dentro dessa terra, nessa nossa vida, quando nós estamos desse lado aqui, sim, desse lado. E por quê? Porque quando nós estamos desse lado, nós temos, como dizem de maneira popular, a faca e o queijo na mão, para poder fazer as coisas acontecerem. Porque nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados. E se eu posso fazer aquilo que eu tenho condições de fazer, como por exemplo ajudar alguém, ou ajudar muitos, ou ajudar da forma que me possa ser dada ajudar, por que não fazer? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Só Deus. Porque Deus te deu essa possibilidade de ajudar. E se você faz isso, e se você consegue entender muitas coisas que te deixem em paz, e você consegue propagá-las para que alguém também se sinta igualmente em paz, você certamente estará fazendo um bem para aquela pessoa. E isso não tem custo, isso não tem preço, porque o bem nunca vale nada financeiramente. O bem é um bem, e os bens, como disse Jesus, são dados a todos nós. Dai aquilo que recebes. Se tu recebes, então deves dar da mesma maneira que te deram, da mesma maneira que chegou a ti. Tu faz com que isso chegue a alguém, e assim a gente consegue, por que não dizer assim, criar essas renovações na vida de tantos quanto eu possa chegar, para que eles melhorem, para que eles entendam que toda mudança, toda, ela é necessária, quando necessária. Toda mudança, ela sempre vai partir do primeiro e único ponto, que é você. É a sua firme vontade de mudar. É a sua firme certeza de saber que essa mudança é necessária e que você não vai conseguir alterar absolutamente nada na sua vida se você não envergar nesse caminhar novo. Novo, veja bem a palavra, novo. Não aquilo que tu fazes todos os dias e não tem dado nenhum resultado. Faça um novo. Faça um caminho que você não conhece. Mas faça esse caminho sabendo que se você, que você está procurando algo que poderá fazer com que você se sinta melhor. Que você se sinta, por que não dizer, atendido naquilo que você tanto deseja. Mas faça. Não tema. Quando nós estamos, todos nós, estamos provistos em nós, nosso coração está pronto para fazer o melhor possível, e esse melhor possível não é necessariamente para mim, mas é o melhor possível para todos aqueles que eu conheço, para todos aqueles que eu sei existir, para todos aqueles que de alguma maneira dependem de mim ou não, para todos aqueles que estão ao meu lado. Toda vez que eu envergo um caminho nessa firme tentativa de melhora de mim mesmo, essa renovação daquele velho eu a esse novo, com a melhor das boas vontades, com a melhor das intenções, certamente eu serei ajudado por aqueles que cuidam da gente. E aí tenho certeza que tudo aquilo que eu fizer, todos os passos que eu der, eles serão passos assertivos, porque eu estarei propenso a ouvir as inspirações deles. Quando eles sabem que é necessário dizer alguma coisa, eles dizem de maneira profunda aqui no meu ser. Eles falam através da minha mente, como vão falar através da sua, dizendo para fazer isso. Ou quando você pensa em fazer, dando a anuência para que você faça, para que você se sinta verdadeiramente disposto a ir adiante naquilo que você está planejando fazer. Quantos e quantos vultos da história que a gente viu, que a sua tenacidade em fazer uma coisa que todo mundo classificava como absurda, como uma perda de tempo, redundaram em coisas maravilhosas. E quando lhes perguntavam por que você fez isso, é como se ele dissesse assim, porque anjos me diziam para fazer. E ele fez. E ele conseguiu aquilo que era necessário conseguir.
que a gente faça da nossa vida algo bom. Nós temos esse poder. E que esse algo bom seja a nossa renovação. Que a gente saia daquele lugar parado, daquele lugar em que as águas parecem que estão estancadas, e a água estancada ela não é boa nem para o consumo, muito menos para nada, porque eu preciso que ela esteja corrente, que ela esteja seguindo como se fosse um rio que segue. E quando eu chego nesse rio que segue, eu verdadeiramente me sinto feliz, porque aí eu sei que eu estarei sempre sendo lavado pelas novas águas que vêm de um bom lugar. E esse bom lugar sempre será o lugar onde um dia eu voltarei. Sim, porque todos nós estamos aqui nessa terra, encarnados em provação, para aprender, para ensinar aquilo que aprendemos, para saber discernir daquilo que é certo e errado, mas principalmente para agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo isso. E quando a gente entende tudo isso e a gente faz com que isso vale a pena, meu amigo, meu irmão, não há nada, minha amiga, minha irmã, que não possa ser tratado de uma maneira maravilhosa por nós. Que a gente aprenda, sim, que a gente aprenda com os erros que a gente comete, que a gente aprenda com os acertos também, e que a gente faça da nossa existência cada vez algo mais leve, porque somente a leveza daquilo que a gente faz pode ser vista, pode ser sentida por aqueles tão desejosos de melhorarem a si mesmos. Eles podem dizer: eu posso seguir, eu posso olhar, eu posso ouvir, porque alguma coisa me diz que vale a pena seguir, ouvir aquele que fala. E eu lhes digo mais: nós aqui na Terra, nós desse lado encarnados, nós estamos entorpecidos porque nós não conseguimos enxergar o outro da maneira que deveríamos enxergar. Quando nós desencarnamos, quando passamos para outro plano, mesmo que não tenhamos sido atendidos ainda porque nós não quisemos, porque nós não entendemos e estamos ainda muito mais próximos desse plano do que do verdadeiro plano onde deveríamos ir, mesmo com toda essa nossa torpeza, nós ainda conseguimos olhar e ver naquela multidão, conseguimos ver aqueles expoentes que de alguma forma eu sei que poderão me ajudar, porque eles têm luz. E essa luz é como se dissessem, como se você estivesse numa estrada sem ver nada, e de repente você vê uma luz na beira da estrada, como se fosse uma casinha pequena, e você diz assim: eu vou parar aqui, porque eu sei que lá há alguém que irá me receber. E você para, e lá há sim alguém, ou por que não dizer muitos, que irão receber você para te dar aquilo que você tanto busca, que você tanto necessita. Como agora que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para tentar melhorar. E a nossa melhora ela só vai ser realizada quando a gente conseguir ajudar alguém a melhorar a si mesmo. Que você nunca esqueça que você é dono do seu nariz, mas principalmente você é dono das suas vontades. E se você quer fazê-las boas em todos os sentidos, eu lhe digo, você tem todo o poder de fazê-las a hora que você quiser. Graças a Deus.